A paz do Senhor para a sua vida. O programa Falando a Verdade em Cristo hoje tem um tema todo especial e ao mesmo tempo polêmico. Por que especial? Porque é o momento de você protestar, é o momento de você, pastor, obreiro, lideranças evangélicas, se protestarem e ter conscientização dos seus atos e das suas decisões. Amém? Graças a Deus. Ligue aí para alguns irmãos, para algumas irmãs, para alguns obreiros, pessoas próximas chegadas a você, para você ouvir um comentário que eu tenho hoje, importantíssimo, imperdível. Interessante é que eu ainda não vi esse comentário que eu vou comentar ainda ser comentado em rede nacional, por quem tem programas de televisão, programas de rádio, tem editoras, tem gráficas, tem todo o aparato de divulgação em massa com muita capacidade de divulgação. Não tem, mas nós não vamos ficar presos a isso, nós vamos ficarmos voltados para o tema de hoje no programa Falando a Verdade em Cristo. Eu estou aqui com algumas leis que tramitam no Congresso contra as igrejas. São projetos de lei que podem, de uma certa forma, comprometer a pregação do Evangelho. Pode comprometer o desenvolvimento do crescimento do reino de Deus. É muito sério que eu vou comentar hoje. Você, pastor que está me ouvindo, você, obreiro, você, membro que faz parte do corpo de Cristo, tem essa incumbência de pelo menos me dar aí 15 a 20 minutinhos do seu tempo, porque o que eu vou dizer aqui é muito sério, é muito polêmico, é algo de nível nacional, local e regional. Leis que tramitam em Brasília contra as igrejas. Amém? Vamos lá. Vamos para alguns projetos de lei que tramitam em Brasília. Ainda eu não vi na imprensa, ainda não vi isso aqui ainda ser publicado em jornais de igrejas grandes, talvez porque eu não tenha tido ainda acesso, mas ainda eu não vi. Mas eu quero fazer um comentário de alguns projetos de lei que estão em Brasília, estão tramitando, porque ainda precisa de passar por algumas apreciações, por algumas mudanças de redação, alguns detalhes de gramática, para depois serem levados a Congresso, a plenário, para serem debatidos e, consequentemente, aprovados. Mas enquanto são projetos de lei, eu quero falar da gravidade que são esses projetos de lei e da ruptura que esses projetos podem fazer no seio da igreja, do Evangelho e de tudo aquilo que é bom para o reino de Deus, se eles forem aprovados. Vamos lá? Muito bem. O primeiro projeto, projeto número 1, 4.720/2003, altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas. O segundo projeto, número 3.331/2004, altera o artigo 12 da lei número 9.250/2005, que trata da legislação do imposto de renda das pessoas físicas. Se convertidos em lei, os dois projetos obrigariam as igrejas a recolherem impostos sobre dízimos e ofertas. Terceiro projeto, número 299/99. Terceiro projeto, número 299/99. Altera o Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei 4.117/62. Se aprovado, reduziria programas evangélicos no rádio e televisão apenas 1 hora. Quarto projeto,
projeto número 6.398/2005, regulamenta a profissão de jornalista. Contém artigos que estabelecem que só poderá fazer programas de rádio e televisão pessoas com formação em jornalismo. Significa que pastores sem a formação em jornalismo não poderá fazer programas através desses meios. Quinto projeto, número 1154/2003, proíbe a veiculação de programas em que o teor seja considerado preconceito religioso. Se aprovado, será considerado crime pregar sobre idolatria, feitiçaria e rituais satânicos. Será proibido que mensagens sobre essas práticas sejam veiculadas no rádio, televisão, jornais e internet. A verdade sobre esses fatos, esses atos contrários à palavra de Deus, não poderá mais ser mostrada. Sexto projeto, número 952/2003, estabelece que é crime atos religiosos que possam ser considerados abusivos à boa-fé das pessoas. Convertidos e lei. Pelo número de reclamações, pastores serão considerados criminosos por pregarem sobre dízimos e ofertas. Sétimo projeto, 4.270/2004, determina que comentários feitos contra ações praticadas por grupos religiosos possam ser passíveis de ação civil. Se convertido em lei, as igrejas evangélicas ficariam proibidas de pregar sobre práticas condenadas pela Bíblia Sagrada, como espiritismo, feitiçaria, idolatria e outras. Se o fizerem, não terão direito a se defender por meio de ação judicial. Oitavo projeto, projeto de lei número 216/2004, torna inelegível a função religiosa com a governamental. Ou seja, todo pastor ou líder religioso lançado a candidatura para qualquer cargo político não poderá de forma alguma exercer trabalhos na igreja. Amém? Graças a Deus. Olha, pastor, membro, simpatizante do Evangelho, seguidor do Evangelho, que admira alguém no Evangelho. A questão aqui não é a questão religiosa, não é a defesa do que eu estou fazendo, apenas. A questão é a seguinte: por que o Evangelho é tão perseguido? Por que as pessoas são tão perseguidas por causa do Evangelho? Eu vou dizer para você. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 9. Marcos 13 e 9. Vamos lá. Olha só. Marcos 13, 9. Diz assim: fiquem atentos. Jesus adverte aqui, temos atenção. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre, olha só, Jesus diz, sempre, isso será contínuo. Vamos lá, versículo 11 do capítulo 13 de Marcos. Sempre que forem presos, levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for
dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Vamos lá. Versículo 12. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. E se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Graças a Deus por essa promessa. Amém? Muito bem. Eu estou aqui com 8 projetos de leis. Tem mais projetos, mas eu quero comentar apenas os 8 projetos que estão tramitando em Brasília contra as igrejas evangélicas. Primeiro quero dizer que são projetos inconstitucionais. São projetos que somente por uma constituinte esses projetos passariam. E somente através de pessoas sem um pingo de juízo, sem um pingo de moral, poderiam aprovar esses projetos. Vamos lá. Quero comentar aqui o primeiro projeto. Vamos lá. Preste muito bem atenção. Primeiro projeto, 4.720/2003. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas. Segundo projeto, 3.331/2004. Altera o artigo 12 da Lei 9.250/95, que trata da legislação do imposto de renda das pessoas físicas. Se convertidos em lei, os 2 projetos obrigariam as igrejas a recolherem impostos sobre dízimos e ofertas e contribuição. Eu pergunto agora para você uma coisa. Com tanta dificuldade que é falar sobre o dízimo, sobre oferta, contribuição, oferta alçada, com tanta luta que é para você colocar na mente do membro, do obreiro, que é importante o dízimo, que é importante a oferta e a contribuição, que não só é importante como é um mandamento. Agora imagine você tendo que recolher do dízimo, da oferta, da contribuição, imposto. Aí você pergunta, evangelista, mas eu não acho nada demais nisso. Aparentemente nem eu. Mas qual que é a finalidade? Para onde que iria o recolhimento de imposto, de dízimo e de oferta e de contribuição? Aonde que vai ser destinado? Para onde que vai ser destinado? Se você falasse para mim, não, mas a questão é porque o Brasil precisa de impostos, de contribuições, de tarifas, porque nós temos uma dificuldade para fazer as coisas para as pessoas de menos condições. Mas o que o Brasil arrecada por ano? O PIB do Brasil é um PIB violento. O que se arrecada por mês, por ano, daria para fazer muito mais do que estão fazendo. Nós estamos aí vendo que coisas que são feitas em prol de uma cultura deixam de ser feitas para aquele que precisa, para uma economia momentânea. Por exemplo, Copas do Mundo é uma economia momentânea. E o que são investidos em Copa do Mundo, Olimpíadas, em reforma de estádios e reforma de mais não sei o que, é um dinheiro violento que entra, meu amigo, minha amiga. O que tem a ver dízimos, ofertas e contribuição? Para que colher? Para quê? O que entra para a igreja, em algumas igrejas, mal consegue subsidiar o custo mensal da igreja. Essa que é uma verdade. Então querem dificultar o evangelho, fazendo com que mine as condições de arrecadação. O do dízimo, da oferta,
querem tirar as condições de avanço da igreja dessa forma, porque tem igrejas que têm aí um dízimo alto, uma oferta, meu Deus, contribuições, que é uma coisa fora do sério. Mas tem aqueles que não têm condições, tem aqueles que não dá para fazer uma cesta por mês com que entra na igreja. Essa é uma verdade nua e crua. Eu não estou aqui falando que seria errado se isso fosse correto. Errado é porque não sabe para onde que esses impostos vão ser destinados. Para reformas de igreja? Não. Para melhoria? Não. É uma forma de bisbilhotar as coisas boas que estão acontecendo nas igrejas. É uma forma boa, uma forma errada que querem fazer, no sentido de querer parar o crescimento do reino de Deus. Essa é uma verdade. O segundo projeto, o terceiro projeto, nós falamos do primeiro e do segundo, que fala da mesma questão. Altera a legislação do imposto de renda de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. O terceiro projeto, número 299/2009, altera o Código Brasileiro de Telecomunicação, Lei 4.117/62. Se aprovado, reduziria programas evangélicos do rádio e televisão apenas 1 hora. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje, se seria aprovado, o programa seria de 1 hora, X, nem mais nem menos. E a pregação do Evangelho? Ela não está restrita a hora, a momento, a limite. A toda hora ela tem que ser pregada, a palavra de Deus. Esse é o grande problema. Vamos lá para o quarto projeto, 6.398/2005, regulamenta a profissão de jornalista. Projeto 5 fala da proibição de veiculação em que o teor seja considerado preconceito religioso. Esse projeto me chamou muito a atenção pelo seguinte: se esse projeto for aprovado, olha só, se ele for aprovado, diz que será preconceito, será crime pregar sobre idolatria, feitiçaria e rituais satânicos. Essas mensagens com esse teor não poderiam ser veiculadas no rádio, televisão, jornais e internet. O projeto 1154/2003. Imagina você não poder pregar sobre aquilo que mais impede as pessoas de vir para a igreja. Meu pastor, pastora, membros da Igreja de Cristo, imagina você não poder pregar mais sobre feitiçaria, você não pregar mais sobre aquilo que é contrário à sua fé, idolatria, tudo aquilo que é do mal, você não poder pregar porque existe uma lei que torna você criminoso pela mensagem direta dessas práticas. Eu pergunto para você, igreja, ministros, pastores, lideranças do Brasil, como que vocês conscientizam os seus membros, os seus obreiros a votarem? Como que é que vocês, pastores, formatam a agenda de vocês para levarem a conscientização do voto da igreja? Eu vou dizer aqui um modelo que existe já há algum tempo na igreja brasileira. Ou seja, eu vou votar
no candidato A, no candidato B, porque afinal de contas esse candidato, ele me deu lá um caminhão de pedra, um caminhão de areia, me deu lá 10 sacos de cimento. Eu vou votar nesse candidato porque afinal de contas ele deu uma oferta de amor para a igreja no ano passado. Eu vou votar no candidato porque ele é um candidato bonzinho, de vez em quando ele ajuda a igreja com uma cesta básica. O que está em jogo, pastor, não é a conduta e os interesses tendenciosos desse candidato. O que está em jogo é o que ele está aprontando, arquitetando contra o reino de Deus. Pedra, cimento, areia, telhado de igreja, isso aí são coisas passageiras, são coisas supérfluas. O que nós temos que lutar todo dia, incessantemente, constantemente, é para que o Evangelho seja pregado a toda criatura, seja na hora, fora da hora, a qualquer momento, a qualquer minuto. Não está em jogo se você, pastor, que está na televisão, está no rádio, está não sei aonde, tem lá um político bancando o seu programa, patrocinando você. Não está em jogo isso, está em jogo a palavra de Deus. Essa é a minha preocupação, essa tem que ser a nossa primordial preocupação. Imagina você ser considerado criminoso por essas práticas. Então agora virou crime falar a verdade? Virou crime pregar contra aquilo que deteriora o ser humano, tira o ser humano da presença de Deus? Virou crime pregar contra imoralidade? O projeto de lei visa isso. O projeto de lei aqui, número 1154/2003, quer tornar crime pregar contra feitiçaria, quer tornar crime pregar contra ritual satânico. Então pode matar, pode prejudicar, acabar com lares, pode acabar com o ser humano, com a sociedade, que agora é crime, não pode falar, deixa a coisa acontecer, deixa o barco correr, porque se falar, se colocar na internet, no jornal, na televisão, é crime. Qual é a coerência do autor do projeto? Da onde que ele veio? Eu estou aqui comentando os projetos de lei. Depois eu quero passar para os irmãos o autor dos projetos. Ou melhor, se você quiser conhecer o autor de cada um desses projetos aqui, você vai no Disque Câmara 0800 619 619, só de telefone fixo. Você liga, você fala o número do projeto de lei, a pessoa que vai te atender vai pesquisar o projeto. Se ele ainda existir, ela vai dizer para você como que está a situação atual, e vai dizer quem é o autor, o partido e o estado que esse autor do projeto mora. Vamos lá. Sexto projeto 952/2003, estabelece que é crime atos religiosos que possam ser considerados abusivos à boa-fé das pessoas. Convertidos em lei, pelo número de reclamações, pastores serão considerados criminosos por pregarem sobre dízimos e ofertas. Esse projeto aqui é uma lambança. Sinceramente, minha gente, povo de Deus, será crime ato religioso? Estabelece que é crime atos religiosos que possam ser considerados abusivos à boa-fé das pessoas. Então, se alguém reclamar
pelo número de reclamação, os pastores serão considerados criminosos por pregar sobre dízimo e oferta. Outra vez, querendo criminalizar um ato voluntário. Quem disse que você é obrigado a dar alguma coisa na igreja? Quem disse? Ah, evangelista, mas o dízimo é bíblico, é um mandamento. E quem vê-se obrigado a fazer alguma coisa, mesmo quer por mandamento? Quem na igreja dá dízimo obrigado? Quem no Brasil ajuda alguém obrigado? Quem? Ou por imposição? Quero saber quem. É muito simples. Quem no Brasil, no mundo, é obrigado todo dia a ajudar o outro? Quem na igreja é dizimista e ofertante, mesmo sabendo que é um mandamento de Deus? Eu quero saber quem. Então, autores desses projetos que eu estou lendo aqui, vocês têm que ter coerência, vocês precisam aprender mais o que é ser um homem público, a saber elaborar projetos, a ter uma conduta de verdadeiros políticos, verdadeiros representantes do povo, porque esses outros projetos aqui não passam de atos inconstitucionais, não passa de mera estratégia, de uma autopromoção. Isso aqui são pessoas querendo se promover às custas das coisas de Deus, e não vai conseguir. Eu lamento em dizer que não vai conseguir, porque o Evangelho é o poder de Deus. Em qualquer história, ele sempre vai estar superando qualquer embaraço que vier impedi-lo de ser disseminado. Então vai ser crime. É crime falar de oferta e falar de dízimo? Crime então seria se esse pastor obrigasse alguém a dar oferta, a dar o dízimo. Aí é crime, porque você está abusando da boa fé de alguém, estabelecendo imposições psicológicas, tortura. Mas a pessoa entra na igreja, ele dá se ele quiser, ele não é obrigado a dar, mesmo sabendo que é uma ordenança dar dízimo e dar oferta na igreja. Alguém que já foi obrigado a uma igreja dar dízimo e oferta, posta um comentário nesse vídeo aí, por favor. Eu nunca vi, eu não conheço uma pessoa que é obrigada a dar dízimo, dar oferta em igreja. Nem as grandes igrejas. Ah, evangelista, mas a tortura, mas a pressão, meu filho. Aonde que não existe pressão hoje? Aonde que não existe? O próprio Cristo foi pressionado, o próprio Cristo também muitas vezes foi constrangido, e nem por isso ele se sujeitou ao capricho, nem por isso ele se sujeitou àquilo que queriam que ele fizesse. Então esse projeto, o projeto número 6, do número 952/2003, eu lamento. Convertido em lei, então, pelo número de reclamação, os pastores seriam considerados criminosos por pregarem sobre dízimos e ofertas. Agora eu também quero ser coerente. Eu também não estou aqui fazendo uma apologia aos pastores. Não, eu quero ser honesto, eu quero ser coerente. De fato, existe aqueles maliciosos que querem a qualquer preço que você dê o seu dízimo e dê a sua oferta. Evangelista, mas e se não fizer a pressão? E se não fizer o apelo? E se não falar que tem que dar, que tem que colaborar? Primeiro, a Bíblia diz que nada pode ser por força nem por violência. Tudo tem que ser pelo Espírito Santo. Não adianta você chegar a colocar na igreja lá os seus 10%, a sua oferta,
através de uma imposição, através de uma tortura, de um constrangimento sofrido por alguém. Você tem que colocar na condição de uma voluntariedade, de algo do seu coração, algo tocado pelo Espírito de Deus. Você não tem que dar dízimo da oferta porque o pastor está falando, o pastor está cobrando, o pastor está te deixando no banco, você está sem oportunidade. Não. As coisas têm que ser. A Bíblia fala: nada podemos fazer por força e nem por violência. É pelo Espírito Santo. E a verdade é que quem faz pelo Espírito Santo faz. Ele dá a sua oferta, ele leva o seu dízimo por amor. Aquele que conhece o valor do dízimo e da oferta, ele não precisa de ser cobrado. Ele sabe da sua responsabilidade, ele sabe que ele tem que contribuir, ele sabe que o que é de Deus é de Deus. Não existe constrangimento, não existe apelação. Ele entende essa importância. O sétimo projeto, número 4.270/2004, determina, olha só, determina que comentários feitos contra ações praticadas por grupos religiosos possam ser passíveis de ação civil. Se convertidos em lei, as igrejas evangélicas ficariam proibidas de pregar sobre práticas condenadas pela Bíblia Sagrada, como espiritismo, feitiçaria, idolatria e outras. Se o fizerem, não terão direito a se defender por meio de ação judicial. Eu estou comentando esses projetos aqui porque eu acho um absurdo que, por incrível que pareça, vai ter até candidato evangélico eleito que pode até, na pressão, no embalo, votar esses projetos também junto com seus amigos de plenário. E eu pergunto para você, pastor, pastora, membro do corpo de Cristo, qual que é a sua conscientização quando chega a época de eleição? Quais são as suas conscientizações? Será que você instrui a sua igreja a votar? Ou você, indiretamente, você vende o voto de todos, sem que eles percebam, são influenciados a votarem a candidatos, simplesmente porque o candidato deu lá para a igreja lá um aparelho de som, 50 cadeiras, um caminhão de pedra, um caminhão de brita, um caminhão de mais não sei o que. Vale a pena você trocar o poder de decisão que você tem nas urnas? Vale a pena? Compensa você trocar o seu direito de decisão, o seu dever democrático de eleger alguém, simplesmente por um caminhão de pedra, de areia, de brita, por cadeira, por cesta básica? O que está em jogo é o que pode acontecer com a igreja. O que está em jogo é o que pode nos parar, nos brecar em relação ao Evangelho. E isso nós não podemos aceitar. Isso nós não podemos admitir em hipótese alguma. Você, pastor, você, pastora, interessante que eu ainda não vi esses projetos de lei serem comentados em rede nacional, televisão, em mídias, em jornais impressos de denominação. Ainda não vi. E digo uma coisa: eu me importo com o Evangelho, eu me importo com aqueles que estão no campo missionário,
passam fome, sede, necessidades fisiológicas, necessidades espirituais, necessidades humanas, por pregar o Evangelho, por levar a palavra de Deus. E eu acho muito importante que você se conscientize do seu poder de decisão nas urnas. O seu voto vale como o voto de qualquer outra pessoa, seja ela rica, pobre, milionária, preta, branca, parda, amarela, indígena. O seu voto vale como qualquer outro voto de qualquer outra pessoa. Por isso, pastor, época de eleição, tenha o discernimento de Deus. Em quem que vocês vão votar? Evangelista, eu vou votar num irmão da igreja, eu vou votar num evangélico, eu vou votar numa pessoa que já está lá e é candidato, e tem uma grande repercussão como candidato e é evangélico. A Bíblia fala que só se conhece a árvore pelos seus frutos. O problema não é se ele é evangélico ou não, se ele é crente ou não. O problema é como ele faz uso das suas atribuições. Se ele é evangélico, não sei. Se também não é, não sei. O problema é se esse seu candidato tem compromisso com o Evangelho. Quem não tem compromisso com o Evangelho e quer barrar o Evangelho, ele pode até ser pastor, que ele não passa de um mercenário, não passa de um aproveitador, não passa de um lobo, não passa de um falso profeta, de um enganador. Não adianta. Não adianta querermos nos enganar fazendo vista grossa. Não adianta. Quem está na chuva, meu amigo, é para molhar. Essa é uma verdade. Não adianta querermos passar a mão. Quem quer que seja, candidato evangélico ou não, deputado, senador, presidente, governador, é evangélico? É evangélico? Diz que é evangélico? Porta um título de pastor, ministro? Tem que ter compromisso com o Evangelho. Tem que defender com unhas e dentes o Evangelho. Não tem jeito. Não tem como eu falar para você: não, vamos votar esses projetos que pode amenizar. Vamos votar porque pode normalizar. A palavra de Deus é quem está em jogo. Não está em jogo se a igreja vai ter 50 cadeiras, 1000 cadeiras, 30 templos. Não está em jogo isso. Está em jogo é a propagação do Evangelho. Você é candidato? Você quer ser eleito a algum cargo político? É evangélico? Tem por obrigação fazer jus à causa do mestre. Como? Defendendo com unhas e dentes a pregação do Evangelho, quer em nível nacional, internacional, local, regional. Não esqueça disso. Dorme com isso. Grave na sua testa isso. Ser candidato, defenda o Evangelho. É vereador, defenda o Evangelho. Não tem meio termos. Amém? Olha, envie um e-mail para os autores desses projetos absurdos. Envia para eles terem coerência, se conscientizarem, porque eles não têm juízo, não tem um pingo de juízo. Liga, diz que Câmara 0800 01 0800 619 619 0800 619 619 0800 619 619 0800 619 619 2 vezes
619. Marque a sua história, marque presença nessa geração. Eu quero depois comentar no próximo programa uma ação de um grande pregador, de um homem de Deus, que eu o considero demais. Tenho uma admiração profunda e tenho revisto os meus conceitos em relação a essa pessoa. Nada pessoal. Eu tenho os meus pés no chão até para fazer as minhas críticas. Não nasci ontem no berço, não nasci ontem e não caí de paraquedas no Evangelho. Amém? Quero fazer algumas ponderações de uma ação que eu vi, que eu lamento profundamente por essa atitude impensada e, de uma certa forma, lastimável. Amém? Então, pastor, aprenda isso. Não venda o voto da sua igreja. Honre o seu ministério, a sua chamada, a igreja que Deus colocou nas tuas mãos, os obreiros que Deus colocou nas tuas mãos, a tua responsabilidade, a tua confiança. O que Deus deu para você é muito maior do que o que estão te prometendo, do que podem te prometer ou do que acham que serão bom para você. Em nome de Jesus, lideranças evangélicas do Brasil, quer que esteja na televisão ou não, preparem. Esses projetos de leis que eu li aqui podem nos prejudicar, podem nos comprometer. Tenha certeza, tenha consciência, tenha inteligência na hora de escolher o seu candidato. Não vai por emoção, não vai pelo momento, vai pela coerência, vai pelo juízo, vai pela palavra de Deus. Amém? Você comenta aí, me ajude a divulgar esse vídeo, essa mensagem, compartilhe, faça a sua crítica, o seu elogio, o seu comentário. Você é livre, assim como eu também estou sendo livre em postar esse vídeo. Você é livre para você falar o que você quiser. Só não pode discordar que o que eu comentei aqui é errado, é absurdo, não pode. Você, pastor, liderança ou não liderança, simpatizantes do Evangelho, o que eu li aqui é a mais pura realidade que querem fazer para obstruir o Evangelho. Amém? Deus te abençoe, Deus te ilumine, nos ajude a sermos uma geração que proteste, uma geração que marque história, uma geração que não deixe ser levada pelo que está acontecendo, por esse momento, por tanta coisa que querem minar a nossa fé, a nossa força. Amém? Vamos fazer uma oração. Você quer ser abençoado por Deus? Nos ajude. Seja coerente. Fala com Deus. Meu Deus e nosso Pai, abençoa o Brasil, abençoa Uberaba, abençoa todas as cidades desse país. Meu Deus, não nos deixe, Pai, ser enganado. Não nos deixe, meu Deus, sermos pegos de surpresa, mas nos dê discernimento da Tua vontade. Nos ensina, meu Pai, a fazer o melhor, a lutar pelo melhor, a zelar pelo melhor. E em momento algum, não nos deixe, meu Pai, sermos pegos em ciladas, em armadilhas, em emboscadas, mas nos ensina a guardar no nosso coração a Tua palavra, para que nós
venhamos não pecar contra ti. É o que eu te peço para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Fique atento e aguarde nos próximos programas. Eu tenho uma palavra de Deus para você sobre uma ação que eu vi de um pastor em que foi